essa escolha da vida e da morte. Mas, por agradecer a Jesus, escolhemos a vida. E esta vida é o próprio Senhor Jesus. E eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias em Deuteronômio. Não vou nem achar. O capítulo 30, e do versículo 11 a seguir. Eu estou filmando ele. Aí eu te mostro. Deus, então, Ele está, através dos tempos, através daquelas pessoas que Ele tem escolhido, para mostrar, então, os seus planos, mostrar, então, realmente a sua salvação para a humanidade. Pois desde o princípio, desde então, do pecado de Adão, Deus tem se mostrado ao homem, mostrado então o seu erro, aquilo que ele tem feito de errado para com ele, para com Deus. Okay. E dentro do erro, Deus então tem mostrado a solução, para que este mesmo homem possa então se livrar deste erro e possa então, através de Jesus, hoje ser absolvido. Convido aos irmãos mais uma vez. Deuteronômio 30, versículo 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno, que não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizer, quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está além do mar, para dizer, quem passará por nós da além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos. Porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres a ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os teus dias na terra que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Até aqui, para que assim nos abençoe ao Senhor. Vemos então a palavra do Senhor. Quando olhamos então para as histórias bíblicas, olhando ali, como já falei, sobre Adão, porque Adão pecou, foi o primeiro pecador da humanidade, e sendo que, através desse mesmo pecado, este passou para os demais homens. E todos nós, pela natureza, somos pecadores. Mas mesmo assim, Deus olhando a transgressão do homem, e mesmo naquela época, Deus então mostrou-se a ele como um Deus bondoso, como um Deus misericordioso. Mais à frente um pouco, já o filho de Adão que também pecou, querendo matar o seu irmão, Deus também, antes do pecado, avisou a ele que ele então viesse dominar aquele pecado. Mas ele não ouviu então a voz do Senhor, e então cometeu o pecado. E através deste mesmo ele foi então amaldiçoado. E tem também feito, com muitas pessoas de hoje, Deus tem se mostrado, Deus tem falado através dos seus servos nos dias atuais, anunciando e também denunciando este mesmo pecado. Mas as pessoas então viram as costas, as pessoas não estão nem aí então para a palavra de Deus.
Jesus diz em sua palavra, no capítulo 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O primeiro item, ele diz que ele é o caminho. No capítulo 7, versículos 13 e versículo 14, também de Mateus, ele também diz respeito de caminhos e de portas também. Ele fala que então há um caminho, uma porta larga e um caminho espaçoso, que muitos então passam por ele. Mas também já no versículo 14, do versículo 7 de Mateus, ele fala também que há uma porta estreita e um caminho apertado, e que ambos conduz à vida. Deus então coloca para o ser humano esta escolha, mas quando na verdade nós não podemos então permanecer no muro. Ora, eu vou ficar no muro porque eu não quero ficar nem de um lado e nem do outro. Não existe então este pensamento, porque ou você está em um lado ou você está do outro lado. A palavra de Deus diz que aquele que amar ao mundo torna-se inimigo de Deus. E portanto, ou você está do lado ou você está do outro. Mas Deus quer que você faça então uma escolha, como aqui está no texto, no versículo 15, que ele diz que coloca os céus e a terra como testemunha contra nós. Mas ele pede, ele anuncia então o que nós devemos escolher: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aí ele então nos aconselha que nós venhamos então escolher então a vida. Porque olhando mais uma vez para o versículo 6 do capítulo 14 de São João, Jesus diz: eu sou a vida. E nós devemos então aceitar essa vida para que nós também possamos viver. Neste mesmo versículo, Jesus também diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque Ele é o único caminho verdadeiro que leva a Deus. Vamos olhar novamente os versículos 13 e versículo 14 do capítulo 7 de Mateus, sobre os dois caminhos, o espaçoso e o apertado. Quando então olhamos para um caminho espaçoso, vemos então uma certa liberdade de trilharmos este caminho. Mas quando olhamos para um caminho apertado, vemos então que a coisa aí é mais difícil para caminharmos. E Jesus é este caminho apertado. Quando fala-se a porta, Jesus diz também: eu sou a porta. Em São João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, aquele que passar por mim será salvo. Devemos então escolher este caminho apertado, porque sabemos que não é fácil seguir a Jesus Cristo, porque temos então que renunciar muitas e muitas coisas em nossas vidas. Porque, como antes disse, volto a repetir, o pecado é doce, mas doce entre aspas, porque na verdade não é doce. Porque se fosse doce, levava a algum lugar bom, e a palavra de Deus diz que aquele que pecar morrerá, e o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que também todos os pecados destruídos estão da glória de Deus, mas justificados pela redenção na graça do Filho do nosso Deus. Que venhamos a aceitar, para que também, se nós realmente não pudermos alcançar bênçãos nessa terra, mas a verdadeira esperança nossa não é esta vida, mas então é a vida eterna. Porque Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. E estamos aqui para perder a vida, porque Jesus Cristo também, por nossa causa, para nos salvar, Ele entregou a sua vida para morrer e morte de cruz. E nós também devemos mostrar o nosso amor para com Ele. Porque Jesus diz também no versículo 15 do capítulo 14 de São João: se realmente me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pois essa é a prova maior que nós temos para com Ele. De provarmos então o nosso amor para com Ele, obedecendo os seus mandamentos. Porque se nós então estamos dizendo que estamos com Ele, devemos andar como Ele andou, como também diz a palavra de Deus. E que devemos então fazer essa escolha, não a escolha da morte, que é o pecado, mas a escolha da vida, que é Jesus Cristo, que é o caminho apertado, que é o caminho difícil de se caminhar, mas então que o seu fim leve então a vida eterna. Que o seu fim então
nos leva a estar com Ele. Porque sabemos que nós, então, somos pecadores. Mas Jesus Cristo, então, veio para estes pecadores. Porque se não existisse pecadores no mundo, Jesus Cristo não viria morrer. Porque Ele diz que os que então, não precisam de médicos. Mas os que estão doentes, sim, precisam de médicos. Nós, então, somos doentes por causa do pecado. Jesus é um médico. Ele veio, então, para nos curar. Para, então, trazer a redenção para nós, através da sua morte. Mas quantos e quantos estão tapando os seus ouvidos, quando, na verdade, o ecoar deste som, do anunciar da palavra de Deus, está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Há muitas pessoas, então, que traz a atenção da palavra, mas logo no dia seguinte esquece do que foi dito hoje. Mas, meu amigo, minha amiga, meu querido, a palavra de Deus diz que o dia da salvação é o dia chamado hoje. Nós não podemos deixar para amanhã aquilo, então, que podemos fazer hoje, assim diz a palavra de Deus. E que você, então, possa abrir o seu coração, possa, então, colocar essa palavra no seu coração e possa aceitar, possa meditar. Porque a palavra de Deus diz ainda mais. No capítulo 9 de Salmos, versículo 17, os ímpios irão para o inferno, sim, todas as ações que se esquecem de Deus. E se esquecer na forma, então, de não dar atenção, de ser negligente, não cuidar de, então, ouvir a palavra de Deus, tomar para si, obedecer esta palavra. Mas o homem tem olhado para si mesmo, tem olhado para o seu ego e tem se esquecido de Deus.